Fala galera, beleza? Vamos resolver agora uma questão de geometria analítica. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá! Encontre todos os pontos x, y do plano cartesiano, tais que o triângulo de vértice xy, raiz de 2 e 0, e 0 e raiz de 7, seja retângulo em raiz de 2 e 0. Pessoal, parece ser uma questão complicada olhando assim às vezes, mas não é. Vamos desenhar o que a gente pode desenhar? Então, eu sei que eu quero um triângulo, tá? E eu quero que esse triângulo seja retângulo. O triângulo ele tem que ser retângulo em que ponto? Nesse ponto aqui. E esse ponto é raiz de 2 e 0. Vamos definir esse ponto aqui em cima como sendo o outro vértice do triângulo. Ele está localizado em 0 e raiz de 7. Tranquilo? Então, perceba, esse triângulo ele tem que ser retângulo. Uma coisa que a gente já poderia compreender, a gente poderia até eliminar as alternativas, é que a gente percebe que qualquer ponto nessa reta aqui, ó, não é? Então, se eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto PXY, que é o que eu quero descobrir, né? Na verdade, que é o que eu quero que seja vértice também do triângulo. Então, percebam que qualquer ponto sobre isso aqui, ele vai ser sempre retângulo no mesmo canto, certo? Ele sempre vai ser retângulo aqui, ó. Sempre. Então, o que é que vai servir para a gente? Quando é que isso vai acontecer? A gente já consegue perceber que sempre que um ponto estiver sobre essa reta, eu vou até trocar de cor aqui para perceber melhor. Então, sempre que um ponto estiver sobre essa reta amarela, esse ponto ele vai nos trazer um triângulo que é retângulo em raiz de 2 e 0. Tá bom? Então, a gente já poderia eliminar quem? C, D e E. Não é? Porque a C fala em ponto sobre uma parábola, não é o que a gente está vendo aqui. Né? A D fala que o triângulo não existe, na realidade ele existe. E a E fala todos os pontos fora de uma reta, da reta tal. Mas não, né? A gente vê que ele está sobre uma reta. Então, com isso, a gente ficaria entre a alternativa A e entre a alternativa B. Então, agora a gente vai partir para a resolução. Tá? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer o nosso triângulo menorzinho aqui para a gente fazer um outro estudo, lembrar alguns outros conceitos de geometria analítica. Então, fazendo o nosso triângulo, eu tenho aqui, a gente viu lá, raiz de 2 e 0, que eu falei. Eu tenho aqui 0 e raiz de 7. E aqui eu tenho o meu ponto genérico, XY. Não é mesmo? E eu quero que ele seja retângulo aqui. Galera, prestem atenção nessas duas retas. Eu vou fazer uma reta azul, que é a reta que passa por XY e raiz de 2 e 0. E eu vou fazer uma reta vermelha, que vai ser a reta que passa por 0 e raiz de 7, e passa também por raiz de 2 e 0. Galera, essas duas retas, como a gente viu, como a questão trouxe, elas são perpendiculares, já que elas geram esse ângulo de 90 graus nesse ponto aqui. E o que é que a gente tem que saber na geometria analítica sobre retas perpendiculares? É que o coeficiente angular de uma é o inverso simétrico da outra. Como assim? Se eu disser que essa reta azul é a reta S e eu disser que a reta vermelha é a reta R, isso quer dizer que o coeficiente angular da reta R ele é igual, né, aqui ao inverso simétrico do coeficiente angular da reta S. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer? Ora, vamos descobrir o coeficiente angular da reta R, já que a gente tem dois pontos. E o que é que a gente sabe para o cálculo do coeficiente angular é que ΔY é igual a o coeficiente angular vezes o ΔX. Bom, então, com isso, a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta R. E aí, então, a gente calcula o coeficiente angular da reta S e a gente consegue descobrir quem é esse ponto genérico aí, esse ponto X e Y, tá bom? Então, bora lá. Vou deixar isso aqui um pouquinho separado. E vamos fazer aqui do lado. Depois a gente pode até descer um pouco aqui para baixo para terminar essa questão. Então, vamos lá. O primeiro passo é descobrir quem é o coeficiente angular da reta R, não é isso? Então, como eu falei para vocês, o ΔY é igual ao coeficiente angular vezes o ΔX. Então, vamos analisar o ΔY
desse ponto aqui, eu vou chamar de A, e do ponto B aqui. Então, o ΔY eu posso dizer que é y de A menos y de B, que seria 0 menos raiz de 7. Isso aqui é igual ao coeficiente angular da minha reta R, que multiplica o ΔX. Quem é o ΔX? É o x de A menos o x de R. O x de A menos o x de B, na verdade, tá? Então, raiz de 2 menos 0. Então, menos raiz de 7 vai ser igual ao coeficiente angular de R, que multiplica raiz de 2. Então, de modo que o coeficiente angular da reta R vai ser igual a quem? A menos raiz de 7 sobre raiz de 2. Beleza? Dito isso, pessoal, eu sei que o coeficiente angular da reta MS é o inverso simétrico de MR. Tá bom? Então, o meu MS vai ser igual, eu vou inverter, já que é inverso simétrico, eu vou inverter e trocar o sinal. Então, o meu MS ele vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 7. Então, com isso em mãos, eu já posso calcular quem vai ser o meu ponto genérico ali, tá? Vou calcular aqui embaixo no cantinho. Eu sei que o quê? Usando a mesma fórmula que a gente já usou, o ΔY é igual ao coeficiente angular vezes o ΔX. E aqui, galera, quem é o meu ΔY? Ora, eu vou pegar esse ponto aqui como seno C e vou dizer é o y de C menos o y de A, que é 0. Então, isso aqui vai ser igual a o meu coeficiente angular MS, que na verdade é raiz de 2 sobre raiz de 7, vezes o ΔX, que vai ser quem? O x lá de C, menos raiz de 2. Tá? Então, isso aqui, pessoal, quando a gente resolver, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu y é igual... Opa! É igual a isso mesmo. É igual a raiz de 2x menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 sobre raiz de 7. Então, continuando, multiplicando aqui ó, em cruz, eu vou ter que raiz de 7y é igual a raiz de 2x menos 2. Passando o menos 2 para o lado de cá e o raiz de 7y para o lado de cá, eu vou ter raiz de 2x menos raiz de 7y igual a 2. Então, galera, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer ponto que estiver sobre essa reta aqui, ele vai atender às condições que a questão nos propôs, tá bom? Então, tudo, qualquer x, se eu coloco o x aqui igual a tanto, eu vou descobrir um y, certo? Então, esse x e esse y serão um ponto que, quando eu ligar o B, né, até esse ponto C aí, até esse ponto genérico C aí, ele vai me trazer um triângulo onde eu terei um ângulo de 90 graus lá nesse ponto A aqui, certo? Então, ele vai me trazer sempre. É como se eu ficasse sempre variando, tá? Ficasse achando sempre outros pontos diferentes ao longo dessa reta, tá? Então, com isso, qual é a nossa resposta? É todos os pontos sobre a reta raiz de 2x menos raiz de 7y igual a 2. Então, alternativa letra A. Galera, questãozinha de geometria analítica, eu espero que tenha ficado compreendido, mas como sempre, não ficou, deixa a sua dúvida aí nos comentários. Um abraço e até a próxima questão.